Haverim Vechaverot, Shabbat Shalom, trecho da Torá desta semana, Vaigash Elav Yehudá, e chegou-se até ele, até o José, chegou-se Yehudá. Conhecemos a história que no trecho passado, na semana passada da Torá, José, com ares assim de um homem muito frio, muito duro, muito calculista, ele chegou e acabou fazendo com que trouxessem até ele o irmão mais novo, Benjamim. E ele queria testar os seus irmãos e armou mais uma cena com que Benjamim ia acabar ficando com ele como escravo. Ele queria testar. Ensina o nosso Chachamim que ele queria ver como seria que os irmãos, o que os irmãos fariam. Será que lutariam por Benjamim? Ou como fizeram com ele? Deixa para lá, leva, vende como escravo, deixa como escravo também. Mas não era isso não era isso. Entrou em cena a figura de Judá, Yehudá. E aí ele conseguiu, com uma oratória que todos vão ler no trecho da Torá, primeira e segunda parte da leitura, ele conseguiu desmontar toda aquela dureza do vice-rei do Egito. Ele conseguiu chamar José trazer a sua origem inicial. Ele se deu a conhecer aos irmãos, ele chorou, ele falou em hebraico com os irmãos. E aí realmente eles sentiram, o último lugar que esperavam aonde José estivesse era na corte do faraó, o vice-rei do Egito. Quem? José, aquele que nós vendemos como escravo. Mas José chorou. José não aguentou os argumentos de Yehudá. Ele nunca tinha chorado antes. José não tinha chorado quando o venderam como escravo, quando ele foi colocado no poço, quando depois ele foi encarcerado. Nunca tinha chorado. Mas aí ele chorou. Com os argumentos de Yehudá, ele voltou. Yehudá conseguiu trazer Yosef novamente ao seio familiar. E a história, nós conhecemos, conseguiu fazer com que trouxessem seu pai, Jacó. Jacó entendeu com as carruagens que Yosef mandou para ele, e disse: é verdade, esse é meu filho José. Porque no começo, quando os outros filhos disseram que José estava vivo, era vice-rei do Egito, isso não é mais uma mentira. Não tem um ditado, né? O mentiroso mente muito quando ele está falando a verdade, ninguém acredita, né? Mas depois Jacó acreditou. E foi, e realmente José então, ele voltou ao seio familiar. Ele pôde chorar copiosamente nos ombros de seu pai, e conseguiu voltar e falar a todos os irmãos e juntá-los todos, a família voltou. E uma grande parte, digamos, coube ajudar com seu discurso duro, com seu discurso que ele fez de uma forma bem enfática. Eu lembro, sempre que se fala em Vaigash, quando meu saudoso pai, em paz descanse, contava para nós o trecho relacionado a Perashat Vaigash, ele dizia: Vaigash Elav Yehudá, Yehudá Mamash. Mamash em hebraico significa mesmo, esse é o cara, diríamos, como é. Esse Yehudá, Mamash, é o camarada forte, é o cara incisivo. E foi de Yehudá, de onde foi o reino mais longo de Israel, de onde veio o David Amelech, o rei Davi, cuja linhagem virá o Mashiach. Yehudá em hebraico vem de Yehodot. Yehodot é reconhecer. Nós somos Yehudim, porque nós viemos de Yehudá. Nós temos que reconhecer tudo, nossas falhas, onde a gente pode melhorar. Como Yehudá reconheceu que ele falhou ao deixar que José acabasse sendo vendido como escravo, mas ele ficou com aquela mágoa com ele. Mas isso tudo, como temos falado, e o próprio José falava, isso tudo foi um trajeto preparado por Deus para ampliar a vida do povo de Israel. Shabbat Shalom Umeborah.
que